Olá, boa quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. Mais um dia para nós dedicarmos tempo especial à nossa vida de oração. É importante que a gente sempre procure valorizar isso individualmente, junto com familiares, junto com amigos e junto com a nossa igreja também. Hoje, às 8 horas da noite, Deus nos permitindo, estaremos juntos no nosso templo para orarmos uns pelos outros, para orarmos por motivos específicos que a gente vai compartilhando ali também. A gente tem procurado fazer esse boletim de oração, destacando algumas coisas importantes para nós lembrarmos e clamarmos ao Senhor nosso Deus, com confiança, também com gratidão, com dependência nele. Vou procurar lembrar aqui um pouquinho do texto que nós conversamos no culto do último domingo pela manhã. Gostaria de pedir a você que lesse mais uma vez a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. É o último versículo desse livro, em que nós vemos a importância de nós crescermos na graça e no conhecimento, que esse crescer na graça e no conhecimento é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o centro de todas as coisas, e que a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, e algo pelo qual nós devemos orar, pedir a Deus, é que Ele nos ajude a crescer em Jesus até o dia eterno. E como esse é o nosso desejo, a nossa oração, então algumas coisas práticas que a gente pode procurar fazer também. Uma delas é ler e estudar toda essa carta inteirinha de 2 Pedro. Também você e eu podemos nos comprometer a ajudar alguém a crescer. Se eu ajudo alguém a crescer, eu também vou crescendo junto, né? E algo que a gente vê, inclusive, anotado no Catecismo Maior de Westminster, é que a Santa Ceia é usada para a nossa nutrição espiritual. Então, o nosso zelo na participação da Santa Ceia também é algo importante para nós estarmos comprometidos, procurarmos sempre estar presentes, com reverência, com atenção e com confiança no Senhor. Vamos orar por isso. Além disso, vamos orar por alguns motivos específicos. Sempre temos orado para os nossos governantes, sejam quais forem as esferas de atuação. O destaque que a gente está dando para o dia de hoje são para 2 secretários municipais. Então, a Secretaria de Governo Municipal, que atualmente é conduzida pelo Edson Aparecido dos Santos, e a Marcela Cristina Arruda Nunes, que está à frente da Secretaria Municipal de Gestão. Então, vamos pedir pelo trabalho deles, pela própria vida com Deus, da parte deles e de suas famílias, pelo nosso município, por todos os desafios, como também por todos os potenciais que a gente tem na nossa cidade, certamente no nosso país também. Sempre temos nos procurado também de orar por pessoas que estejam atualmente desaparecidas, e hoje nós vamos orar pelo Marcelo Biasoli de Assis, filho da Janete e do Márcio. Ele tem já 43 anos, porque foi completado em março, e ele desapareceu no dia 23 de abril. Então, já há alguns dias, caminhando aí para 20 dias, lá em Águas de São Pedro, região próxima, cidade colada, cidade onde nossos irmãos Diácono Márcio e Sandra estão, minha irmã mora ali perto também, a gente pedir a Deus por informações e por um encontro feliz dele com a sua família e por gratidão e confiança diante do Senhor. Temos orado pelos cristãos perseguidos, hoje o 15º país na classificação de perseguição religiosa, essa é a bandeira das Maldivas, e alguns dos motivos pelos quais nós devemos orar por esse país são esses. Ore para que a liberdade religiosa chegue às Maldivas. Clame por meios de os cristãos se comunicarem em segurança e terem acesso à literatura cristã. E peça que cristãos que se sintam isolados experimentem o amor e a presença de Deus. Essas informações são lá da portasabertas.org.br. Nós temos mais informações sobre a realidade religiosa nesse país, ali no site deles. E também, além desses motivos indicados, uma oração que nós podemos fazer juntos, Deus nos permitindo, faremos isso à noite. À noite nós vamos orar também por algumas das famílias missionárias da Junta de Missões Nacionais. Hoje eu estou destacando aqui na imagem uma das ações que a JMN procura manter, que é o programa Pelos Campos do Brasil. Então acontece normalmente às quartas-feiras, 2 horas da tarde. O
pastor Carlos Aranha Neto é quem tem feito a apresentação, já de muitos anos envolvido, inclusive com a Junta de Missões Nacionais, e você pode procurar acompanhar pelo YouTube ou pelo Facebook. Fica gravado também, então você pode ver depois, mas é uma maneira da gente conhecer um pouco mais do trabalho missionário no nosso país. Deus nos permitindo, nós vamos continuar com esse cuidado de orar pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, naquele sistema que eu já comentei outras vezes. Nas nossas reuniões e em outros momentos especiais, a gente vai compartilhar uma família missionária com cada pessoa presente. Se tivermos 10 pessoas, por exemplo, numa dessas reuniões, vamos orar por 10 famílias missionárias da Junta de Missões Nacionais. A mesma coisa nós vamos procurar continuar fazendo com os missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Mas nós temos procurado ter uma atenção maior com a família Bantim, lá na África do Sul. Nessa semana foi compartilhado, inclusive, no grupo da nossa igreja, sobre o problema com a energia elétrica. Então, a nossa irmã missionária Elizabeth gravou um vídeo dizendo a quantas horas eles já estavam sem luz e algo que acontece com frequência. Aqui eu estou destacando de forma simples uma das notícias mais ou menos recentes sobre exatamente essa crise energética lá na África do Sul. Então, para nós orarmos por aquela nação, pelas autoridades, pelas dificuldades, inclusive, em termos não apenas econômicos, mas até contra a corrupção, mas pelo trabalho missionário. Também foi compartilhado por eles nessa semana o trabalho missionário numa das universidades, até procurando estabelecer contato com novos estudantes. Então, num horário de intervalo, eles levam jogos de tabuleiro para um dos refeitórios para tentar aproximar de pessoas que ainda não os conhecem e com isso estabelecer amizade e apresentar Jesus, o melhor amigo de todos. Nós vamos orar também de forma bastante especial pela nossa igreja. Nós temos alguns motivos que têm nos alegrado. Tivemos um bom momento no sábado passado. Pedimos que os irmãos orassem pelo evangelismo que os alunos do seminário JMC iriam fazer. Foi bastante interessante, muitas pessoas contatadas. Vamos fazer esse trabalho agora de manter contato com elas. Ore sempre, inclusive, por aquelas pessoas que nos visitam, por aquelas pessoas que estão afastadas. Ore também por aquelas pessoas da nossa igreja que muitas vezes estão passando por enfermidade e procurando lembrar pelo menos de algumas delas. A gente tem pedido a Deus pela saúde da nossa irmã Cleide, que tem enfrentado o Alzheimer, o Félix, que é o pai da Flávia, com o problema do Parkinson, o Gilmar, irmão da Sueli, enfrentando o câncer, a Helenice Lopes, às vezes, tem pedido oração por ela e também pela mãe dela, pela questão da saúde, então orar por ela e pela Orlanda, mãe da Helenice. A Jessie tem feito alguns exames e vai ter que passar por procedimento cirúrgico, entre outras pessoas que a gente pode estar lembrando de orar e pedir pela saúde, mas obviamente temos tantos outros motivos para intercedermos uns pelos outros. E estou destacando aqui a nossa programação do próximo domingo pela manhã, o nosso domingo especial do Dia das Mães, às 9 horas. Então, você que infelizmente não tem conseguido estar muitas vezes na Escola Bíblica Dominical, eu vou pedir esse esforço especial nesse próximo domingo, às 9 horas, quando nós vamos servir um café da manhã bastante gostoso para as mães. Os outros vão poder comer também, mas na sequência teremos a nossa Escola Bíblica Dominical Especial. Quando nós fazemos isso, nós temos uma série de ações ou de atividades para aprendizado, para confraternização, para a consagração diante do Senhor, e faremos isso, inclusive, clamando a Deus por nossas famílias. Então, também é a oportunidade da gente convidar amigos e familiares e parentes para estarem juntamente conosco nesse momento. Nós queremos continuar incentivando cada um da nossa igreja a viver uma vida intensa e cada vez mais intensa de oração, participar conosco do encontro, hoje às 8 horas, e para quem de fato não conseguir estar presente, mas tiver algum motivo que precisa ser lembrado e compartilhado, vamos usar o nosso grupo para isso também. Um grande abraço, Deus os abençoe, Deus abençoe o seu tempo de oração hoje, inclusive se puder estar também com a sua família fazendo, será algo certamente muito abençoado, e um grande abraço a todos, mais uma vez, Deus abençoe.